Irmãos, queria convidar todos para que tomem os seus assentos, que a gente comece a entrar em espírito de culto. Amém? Quero te convidar para que você abra sua Bíblia no Salmo de número 1. Salmo 1. Amém? Vamos colocar de pé e vamos fazer a leitura deste salmo de uma forma responsiva, pensando realmente na mensagem tão profunda que esse salmo traz para cada um de nós, na nossa vida cristã, naquilo que nós devemos proceder diariamente nas nossas vidas. Diz assim a palavra do Senhor: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ele é como árvore plantada junto a correntes de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que vem dos dispersos. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém. Vamos orar, irmãos. Pai, muito obrigado por estarmos reunidos na Tua casa e podermos ler a Tua palavra, meditar nela, louvar o Teu nome e exaltar as Tuas grandezas, Pai. Muito obrigado porque Tu nos destes essa liberdade, nos destes essa possibilidade de termos este culto aqui hoje, de uma forma livre, de uma forma plena. Capacita-nos a realmente prestar um verdadeiro culto de louvor a Ti. Que possamos, Pai, no decorrer deste culto, colocarmos realmente tudo de nós, corpo, alma e espírito, para exaltar o Teu santo nome. Não permita, Pai, que nada venha nos perturbar ou desviar a nossa atenção, Pai, daquilo que viemos fazer aqui. Cuida, Senhor, de cada um de nós, porque necessitamos, Pai, da Tua ajuda, da Tua direção e de todo o Teu suprimento, Pai, para que, apesar das nossas fraquezas, possamos prestar um culto que seja para Ti. Abençoa-nos. Em nome de Jesus. Amém. Ainda de pé, vamos cantar o hino de número 30. Venha Todo-Poderoso, adorável Criador, Pai eterno e glorioso, vem revela o Teu amor. Ante o trono de clemência, nos prostramos a uma voz, suplicamos-te assistência, Deus e Pai de todos nós. Vem Jesus, Mestre divino, Deus de nossa salvação. Vem confirmar o Teu ensino, vive em cada coração. És o Cristo, dom glorioso, dom do sempre eterno amor. Vem Jesus, terno e bondoso, vem dizer-nos, ó Senhor. Vem Espírito da graça, nosso culto abençoar.
e seremos firmes crentes, dominados pelo amor. Amém? Dá um abraço quem está do seu lado aí. Fala que Deus te abençoe. Que você tenha um momento de culto agora, em que você vai exaltar ao nosso Deus. Abençoe a pessoa que está do seu lado aí agora. E que ela possa sentir-se realmente abraçada por você neste momento. E o pastor nem chegou. Que hora que começa o culto nessa igreja aqui? Eu vou te perguntar uma coisa. Essa oração é você que está fazendo? Ou acabou? Já. Amém? Sentiu abraçado aí agora? Eita, nós. Agora eu vou pedir para você ficar em pé mais um pouquinho, quem sentou agora. E nós vamos fazer uma oração de agradecimento nesse momento agora. Agradecendo pelo que aconteceu ontem, pelo dia do CTCEB, pelo momento que nós tivemos ontem lá, de agradecer pelos 81 anos que a nossa Casa de Profetas completou e foi comemorado ontem. Então eu queria que você curvasse a sua cabeça agora. E nós vamos orar, agradecendo ao Senhor pelas ofertas levantadas, por tudo aquilo que aconteceu ontem lá, pelo culto, enfim, que Deus esteja realmente derramando as bênçãos dele sobre aquela casa. Pai, muito obrigado pelos 81 anos, Pai, comemorados ontem pelo CTCEB em Anápolis. Muito obrigado, Pai, porque Tu colocou no coração, lá 81 anos atrás, daqueles missionários, para abrir aquela casa de profetas. E Tu mesmo, Pai, a tens sustentado no decorrer desses anos. Tu mesmo a tens mantido, Pai, com Tua graça, com Teu cuidado, com as Tuas provisões. E, Pai, que cada vez mais ela cumpra o papel dela de formar pessoas para exercerem os ministérios no Teu reino. Abençoa, Pai. Desperta mais pessoas para estarem lá para a Tua obra. Desperta, Pai, pessoas para ajudar aquela casa e que ela se mantenha ainda, Pai, até a Tua volta, preparando pessoas para o Teu reino. Abençoa, Pai, derrama bênçãos sem medida sobre aquela casa de profeta. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Nós vamos ter então agora o nosso momento missionário. Eu queria chamar o Ivan. Graça e paz, irmãos. Nós vamos passar, nesse momento missionário de hoje, vamos passar um pequeno vídeo de 4 minutos sobre a importância do evangelismo no mundo. Nós vamos trazer aqui e vocês vão ver como as pessoas estão recebendo a palavra de Deus em outras localidades, em outras línguas, em outros povos. Vamos ver se a gente consegue passar esse vídeo lá. Deu certo aí, irmãos? Pode passar. Pode soltar o vídeo.
o som não conseguiu, né? Ok, irmãos. Embora não saiu o som, uma pena. A mídia é uma bênção, mas de vez em quando ela prega umas peças na gente, né? Mas o que está acontecendo aqui é uma entrega de uma parte da Bíblia. Eles estão recebendo aí apenas o Novo Testamento, de Mateus a Apocalipse, na língua deles, em Papua Nova Guiné. E a alegria deles foram tamanha, tão grande, que a missionária ou os missionários que estavam fazendo a entrega ficaram emocionados, como eles receberam a palavra, né? A missionária chega a dizer, eles diziam para nós que Deus havia chegado até eles através da palavra. Eles estavam recebendo a palavra de Deus como se fosse o próprio Deus. E no final, a missionária fala algo muito interessante, que nós temos aqui tantos recursos, nós temos Bíblias em várias traduções, em vários modelos, né? Bíblia para estudo, Bíblia para isso, Bíblia para aquilo,
né? E eles não têm a palavra de Deus na sua própria língua. E quando eles recebem uma porção da palavra, eles o fazem com tamanha alegria. E a missão, esse tipo de evento, ela é feita de duas maneiras. Ela é feita orando e ela é feita indo ou enviando. Oração todos nós podemos fazer, mas ir ou enviar nós precisamos de dinheiro. Precisamos da colaboração do próprio corpo de Cristo. Porque quem faz a obra é Deus através de nós, através do seu corpo. Então, a mensagem que nós trazemos para a igreja nessa noite é um despertar para esse lado, para esse algo tão importante que é a colaboração com a palavra de Deus. Então existe hoje muitos órgãos missionários que fazem esse tipo de trabalho, que traduz a palavra de Deus, que leva a palavra de Deus para os povos não alcançados, para os povos longínquos. E nós temos também a nossa própria missão da ICEB, que também precisa de dinheiro para envio de missionário, para confecção de material. Então, a nossa ideia é despertar vocês, despertar-nos para esse evento que é de tamanha importância para a obra e para a palavra de Deus. Amém? Que Deus abençoe. Pode encerrar, irmão, por favor. Esse vídeo, irmão, ele está no YouTube. Se você quiser ver, ele tem 9 minutos. Né? Algo muito importante, tem muitas lições importantes ali que nós aprendemos com os próprios nativos, o que eles falam, como eles falam, né? É uma lição muito maravilhosa. Se você quiser olhar, é só entrar no YouTube e colocar lá entrega de Bíblia para Papua Nova Guiné, que vocês vão ver esse vídeo na íntegra. Amém? Jesus abençoe. Eu confesso que quando eu vi a primeira vez eu chorei. Da alegria, da oração que ele faz. Quando você ouve o som dele orando na língua dele e a legenda, e você sente a voz dele completamente emocionado por estar recebendo o Novo Testamento, uma parte da Bíblia. Qual tem sido a sua participação em missões aqui na igreja? Amém. Pastor? Boa noite, graça e paz. Ô Ivan, que pena que o áudio pregou uma peça em você não merecia isso. Quero convidar para que venha o André e a Jane aqui. E você também, Beatriz. Murilo está lá em cima, né? Interessante, estava lembrando que o Murilo fez parte daquele primeiro grupo que eu batizei aqui, né? Na igreja eram 4. O primeiro batismo aqui, ou primeiras pessoas que eu batizei, o Murilo estava presente aqui. É a primeira nota no boletim que você tem aí. Esse é um casal amigo da nossa igreja, amigo nosso. Jane foi aluna do CTM, o curso teológico por módulos, e algumas vezes os adolescentes e jovens, e alguns mais jovens já foram lá na granja, no sítio, na chácara, não sei como chama lá. Experimentamos lá o franguinho. Quando nós tivemos que fazer um investimento maior para comprar um computador, que hoje é uma máquina melhor, mais cara, para transmitir o culto pela internet, contamos com uma boa oferta do André para fazer isso. E então já tem alguns anos, né? Antes de vir para cá eu já dava aula para sua sobrinha, né? Ariane, que hoje, não literalmente que ela está em Goiânia esses dias, mas está lá na Noruega, trabalhando na igreja luterana. Então, só para lembrar que a gente tem essa convivência. Eu tenho pensado, de um tempo para cá, e aproveitando que teve aí o ano da posse do novo presidente, há 15 dias atrás eu estava lá em São José dos Campos, mais especificamente em Taubaté, celebrando um casamento
fazer essa diferença entre o dia da posse e o dia a dia da vida, né? O dia da posse, o dia da festa, o dia da inauguração. E o que vale? O dia da formatura e os anos que a gente vai trabalhar. Então alguns erram quando concentram-se nisso, quando investem nisso. Eu lembro até que eu falei lá na hora, isso aqui não é um casamento, não é um casamento não, isso aqui é uma cerimônia de casamento, não é? E eu quero, antes de orar com vocês, ler esse versículo que o Senhor colocou no meu coração, Jesus falando para os seus discípulos: não foram vocês que me escolheram a mim, pelo contrário, eu escolhi vocês e designei vocês para que vocês vão e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedides ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. João 15,16 é o capítulo do eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. O texto é conhecido, o cântico é conhecido durante muitos anos. Todo ramo que estando em mim não der fruto, Ele o corta, e aquele que dá fruto, Ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Por isso que eu estou falando. Esse momento aqui é muito simples. A pessoa vem, qualquer uma outra pessoa que poderia ler um texto e fazer oração, sejam bem-vindos, amém, amém, acabou, só isso, só isso. Vocês já me assistiram várias vezes aqui fazer consagração e apresentação de crianças, não é verdade? Quantos daqueles estão realmente trazendo o filho, domingo após domingo, depois que eles foram consagrados ao Senhor, né? Por mais que tenha valor, a gente lembra que a oração não é uma blindagem, não é uma estufa. E eu estou falando isso porque vocês sabem, eu visitei vocês recentemente aqui, não lá em Pires do Rio, Arizona. E nós conversamos um pouco, e vocês querem trabalhar, né? Querem produzir. O Murilo está lá na mídia agora, não é? Então eu sei disso. E aqueles que são chamados para produzir não conseguem ficar satisfeitos e realizados. Porque Jesus falou: eu chamei vocês para que vocês deem fruto, e um fruto que permaneça. Agora, tem vários tipos de fruto, como tem vários tipos de frutas, né? Vários tipos de frutas. Várias coisas que nós podemos fazer no reino de Deus. O que vocês precisam fazer é identificar aquilo para o qual Deus chamou vocês. Eles não estão se mudando para Goiânia, né? Eu até coloquei aqui no boletim que estavam como membros da igreja de Cristo lá em Arizona, mas estão lá e cá. Vai chegar um tempo que vai estar mais cá do que lá, né? Mas vocês foram chamados para produzir fruto, Jane. O preparo que Deus te deu é para isso. Eu sei disso, é muito claro isso para mim. Então, você vai ficar inquieta, no bom sentido. Já está, ela falou aqui, já está. Eu sei disso, porque eu fiz esse investimento de todos esses anos, né? Então Ele vai falar para você: Senhor, o que queres que eu faça? Onde quer que eu te sirva? Eu chamei vocês para que vocês deem fruto, e o fruto permaneça. E para encerrar, um dos nossos erros, eu já falei isso algumas vezes, é a gente achar que as pessoas que estão produzindo fruto, que é homem de Deus ou mulher de Deus, tem que estar na frente, de preferência assim, de terno e gravata, embora hoje eu estou sem gravata, e segurando o microfone, todo mundo vendo, sendo filmado, fotografado. Eu gosto de lembrar que no reino de Deus tem tantos heróis anônimos. Quanto mais você anda, e mais você conhece, e mais você entra na seara, na videira, na vinha do Senhor, você conhece tanta gente que está produzindo e dando a sua vida sem querer reconhecimento, sem querer que o nome saia no boletim, sem querer. Eu quero produzir fruto, eu quero produzir fruto, e fruto que permaneça. Pastor Gilmar, você que foi lá me ajudar a gente a comer aquele franguinho tão gostoso, que só a Jane sabe fazer,
Vamos ficar aqui com a gente. Vamos ficar em pé para a gente orar e vamos receber. Vocês são muito bem-vindos, né? Já fazem parte. Eu diria que aqui está só oficializando, formalizando, cumprindo um protocolo. Vocês já estão produzindo frutos e vão produzir mais e mais para o louvor da glória do Senhor, tá? Aqui está aquele livro, o seu livro de missões, quem interessa por livro de missões, e assim, aqui está o certificado de vocês sendo recebidos como membros aqui, tá bom? Vamos orar ao Senhor. Pastor Gilmar. Pai, muito obrigado pela vida do André, da Jane, Amém, sua Senhor. filha, do Murilo. Obrigado, Que Pai. Tu esteja, Pai, trazendo-os para frutificarem. Amém. Que nós temos certeza que vai acontecer. Amém. Abençoe a vida deles, Pai, que essa nova caminhada aqui conosco seja frutífera. Amém. Seja momentos que realmente eles possam se integrar e se entregar para o Teu trabalho aqui na igreja. Cuida da vida deles, Pai. Os planos, nós sabemos que eles têm planos de estar em Goiânia. Que Tu Amém, esteja Senhor. providenciando, Dirige Pai, tudo, aquilo Pai. que seja da melhor forma possível. Amém. Que Tu esteja indo à frente, que Tu esteja abrindo caminhos, fechando portas e abrindo portas segundo a Tua vontade. Amém. Cuida da vida da família, Pai, de todos os planos que eles têm. E abençoa-os, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Vamos recebê-los com a salva de palmas. Sejam bem-vindos à família cristã evangélica Central de Goiânia. É o louvor agora? Ministério de Louvor. Deus te abençoe. Obrigado, querida. Viu? Quietinho, tímida assim. Pega aqui para eles. Não esqueci. Deus te abençoe. Foi resgatado o livro. Foi resgatado o livro. Podem se assentar. Boa noite, irmãos, graça e paz. Nós vamos cantar o primeiro corinho assentados mesmo. Vamos ter um tempo agora com Deus em oração, pensando no que nós cantaremos. Este é um corinho que fala sobre a glória de Deus, sobre nós enxergarmos o esplendor, a beleza da glória de Deus. Quando a Bíblia fala da glória de Deus, ela está dizendo do conjunto dos atributos de Deus que resplandecem a nós, no nosso coração, na nossa visão, nos nossos sentidos. Então nós vamos agora cantar, tentando visualizar com o nosso coração esta glória de Deus que nos aquece todo dia, que nos embriaga com a santidade dele, que fala ao nosso coração, que nos corrige, que nos guia. Vamos pensar em Deus agora, em nada mais do que nele. Só Ele é digno do nosso louvor. Feche seus olhos. Tome esse tempo para que você contemple essa glória. Essa glória que nos foi revelada através de Jesus, através da palavra, da natureza. Mais uma vez, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele,
Pai, nós te damos todo louvor, toda glória, toda honra neste momento, com todo o nosso coração, de forma sincera, porque nós sabemos, Pai, que só o Senhor é merecedor de todo o nosso louvor, Pai. Porque, Senhor, tantas vezes nós trocamos uma vida que observa, que recebe, que se acolhe debaixo da Tua glória, pelas migalhas que este mundo oferece, Deus. Nos ajuda a contemplarmos, Pai, cada dia mais a Tua glória, Pai, a buscarmos a Tua glória nas nossas vidas, Deus. Que a nossa vida reluza a Tua glória, exale a Tua santidade, que a nossa vida transborde o Teu amor, Pai, para a Tua honra, Senhor, para a Tua honra. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos homens a Ti cantarei louvores. Na presença dos homens a Ti cantarei louvores. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos anjos a Ti cantarei louvores. Na presença dos anjos a Ti cantarei louvores. Amém. Vamos nos colocar de pé. Esse é o nosso Deus, um Deus glorioso, um Deus cujas obras são grandes. E é esse Deus que nós vamos louvar. São as Tuas obras.
atos de justiça se fizeram manifestos. Todas as nações irão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só o teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não te temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Deus é o Rei das nações, amém? Ele também é o nosso general. Ele é aquele que vai adiante. Ele é aquele que nos protege, que luta e a vitória já está ganha. Então vamos cantar alegres essa canção, lembrando desse Deus, o nosso general. Senhor, Nós somos sim o seu exército, poderoso é sua glória será vista em toda a terra. vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus! Vencemos a batalha. Toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O Messias, Nós estamos sim em suas mãos, a chave da vitória. que nos leva a possuir a terra prometida. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus! Vencemos a batalha. Toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Amém? No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Por isso que nenhum inimigo resistirá àqueles que são guardados e dirigidos por esse general. Amém? Essa canção que nós vamos cantar juntos agora, ela nos lembra que mesmo tendo esse general como nosso Senhor, às vezes a gente atravessa momentos difíceis, momentos em que as nossas forças se esvaem, momentos em que a gente fica com dúvidas sobre que decisão tomar,
Momentos em que às vezes o nosso coração está aflito por alguma questão. Momentos em que a gente se sente impotente. Momentos em que às vezes uma escuridão inebria a nossa mente. Mas a palavra de Deus nos ensina, palavras de Jesus, a lançarmos a nossa rede ao mar. Porque quem traz os peixes, quem traz a colheita, quem traz as bênçãos, quem traz a vitória, quem traz a resolução do que a gente precisa, quem traz a força, quem traz qualquer que seja aquilo que a gente espera que ainda não alcançou, é Ele. Nosso Deus é poderoso demais. Não tem nada que foge ao alcance das mãos dEle, ao alcance do poder dEle. E se for da vontade dEle, essa vontade tão boa, agradável e perfeita, Ele vai fazer. Basta que lancemos as nossas redes e creiamos nele. Amém? Nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos, do que tudo que pensamos, do que tudo que sonhamos e esperamos. Nosso Deus é poderoso para mudar situações que nos afligem todo dia. Ele faz o impossível, ressuscita até os mortos. Não há nada que o possa derrotar. Lance sua rede ao mar, creia na palavra de Deus. Sinais e maravilhas Ele hoje vai fazer. Lance sua rede ao mar, creia na palavra de Deus. Tudo é possível ao que crer. Isso. Nosso Deus é poderoso pra fazer Você crê nisso, meu irmão? infinitamente mais do que tudo que pedimos, do que tudo que pensamos, do que tudo que sonhamos e esperamos. Nosso Deus é poderoso pra mudar
desses, tinha uma amiga nossa passando por um problema muito grave de saúde, e a igreja inteira se uniu por causa dela. A igreja lançou as suas redes em oração e creu na palavra do Senhor de que ela estaria de volta, e ela está de volta ali. Às vezes a gente erra por não acreditar que Deus pode trazer os peixes de volta. Às vezes a gente erra se acomodando no barco, pensando, não, eu sou muito fraco para isso. E a gente se esquece que o poder vem de Deus. O que nós precisamos é crer. É crer. Amém? Luzinha, você creu e você está aqui de volta. Louvado seja o nosso Deus. Amém? Os irmãos que tiverem os seus dízimos e ofertas podem trazê-lo nesse instante. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós, levamos posse, é nossa herança. Toda vida, todo poder, tem para dar. Abrimos nossa vida para receber. Nada mais nos resistirá. Maior o que está em nós do que o que está no mundo. Maior o que está em nós do que o que está no mundo. Do início, Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós é direito posse, é nossa herança. Toda vida, todo poder, tudo que Deus tem para dar. Abrimos nossa vida para receber. Nada mais nos resistirá. Maior o que está em nós do que o que está no mundo. Maior o que está em nós do que o que está no mundo. toda vida, Toda vida, todo poder, tudo que Deus tem para dar. Abrimos nossa vida para receber. Nada mais nos resistirá. Maior que está em nós do que o que está no mundo. Maior que está em nós do que está no mundo. só a igreja é maior, maior o que está em nós. Obrigado, Pai, porque
porque o Senhor é bem maior do que os nossos problemas, do que as nossas dores e do que quaisquer inimigos que nos afrontem. Obrigado, Pai, porque o Senhor é maior do que o nosso pecado, do que as nossas limitações e do que qualquer poder existente nesse planeta. É muito bom sabermos que nós somos filhos do general, do Rei das Nações, do grande Criador do universo, do grande autor da nossa fé. Obrigado, Pai, porque o Senhor é muito maior do que tudo que existe. Isso nos consola e nos enche de esperança. Em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. As crianças até 11 anos, vamos vir aqui na frente. Vamos lá, criançada. Vamos orar? Pai, nós somos gratos por cada um desses pequenos que estão aqui, Senhor. Nós somos gratos porque Tu os trouxestes, os tem colocado em famílias, Pai, que tem cuidado deles e tem trazido eles à igreja, Pai. Que eles possam agora receber o ensino de acordo com a idade de cada um deles aqui. Que eles, assim como nós, saiam edificados, tenham um crescimento, Pai, através da Sua palavra. Que a palavra que será ministrada para eles lá na sala seja alimento para a alma deles também. Em nome de Jesus. Amém. Vamos para a sala? Pastor. Obrigado, Yasmine. Irmãos, então, passou o dia do CTCEB, pastor Cavalcante ainda vai dar uma palavra no final, antes do encerramento. Então agora é outro dia. Qual que é o dia? O dia da família. Nós, entre aspas, transformamos o dia do trabalho no dia da família. Então, se você pegou o boletim, tem aquele encarte que temos feito já. Já alterei aqui para que ninguém ande 20 quilômetros depois do centro de distribuição das farmácias Pague Menos, lá na BR-153, como fizemos o ano passado. Logo depois, mais ou menos 1 quilômetro, vai ter, no máximo 1,5 quilômetros, vai ter uma faixa para você entrar. Então tem todos os detalhes aqui. Não é um dia para retiro espiritual, e não é um acampamento, é um dia da família. Você tem todas as informações. 9h30 vai ter um café, 12h30 vai ter um churrasco, à tarde tem um lanche, tem quadra de vôlei, de futebol, de ping-pong, sinuca, piscina para adultos, crianças, muito espaço para você se divertir. Leve os seus jogos, leve a sua bola, leve o que você quiser levar, tá? Para estar os seus jogos, seus brinquedos, para você, para a sua família, para você passar o dia. A igreja tem feito esse investimento, alugado essa linda chácara, Recanto das Araras, e aí você tem os detalhes no boletim. Esse valor que nós estamos pedindo, apenas de pessoas de 12 anos para cima, apenas R$15, ninguém vai deixar de ir por causa disso, e esse valor será pago apenas lá no local do evento, como a gente faz todos os anos. O que eu preciso de vocês? Eu não, nós precisamos hoje que você dê o seu nome lá na entrada. O Flávio está lá, nosso oficial de plantão hoje, para você colocar o seu nome lá. Isso é muito importante, tá bom? Precisamos saber quantas pessoas irão. Talvez um pouco menos esse ano. O ano passado nós tivemos 214 pessoas. A gente tem a lista aí, tudo certinho, tudo organizado, tudo salvo.
Então, é isso que a gente precisa. Gaste esse tempinho para colocar lá, para saber o quanto de carne vamos precisar para o churrasco. A gente tem apenas 2 dias, né? Segunda e terça. Tá? E não adiantava. Esse é o dia da gente fazer, tá bom? Então, muitas coisas já estão adiantadas nessa parte de organização, tá? Então, faça isso. Se você não é membro da igreja, quer ir, o que a gente precisa é que você dê o seu nome, coloque o seu nome lá naquela lista, naquela folha na prancheta lá. Isso é que a gente precisa para poder saber quantas pessoas que vão, para não faltar água no feijão, ou melhor, carne para o churrasco. Amém? São convidados. E também você tem até o finalzinho, mais ou menos 5h30, 6 horas, para ficar. Mas você também pode chegar a hora que você quiser, e também você pode retornar a hora que você quiser. Fique à vontade, aproveite, desfrute com sua família dessa maravilhosa programação. Amém? Amém? Ok, é para um piquenique, para um dia de comunhão. Muito bem. Creio que os avisos são esses que a gente precisava de destacar. No final a gente ainda vai voltar ao dia do CTCEB. Continuando a nossa série de mensagens, vamos entrar no capítulo 4 de 1 João. Pastor, eu gosto de cantar esse cântico maior, eu gosto daquele cântico que fala, só que aquele cântico que fala foi tirado desse texto de hoje. Por isso eu pedi ao Pablo que a gente cantasse nessa noite. Você vai encontrar ele aqui agora, se você não sabia, vai saber agora. Primeira carta de João, capítulo 4, os 6 primeiros versículos. Ele começa assim: Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos, se procedem de Deus. Por quê? Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. 2 pontos. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido. Ele falou sobre isso no capítulo 2. Aqui, nós já estudamos sobre isso. Que vem, aliás, presentemente, ele já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas. Por quê? Porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Está aqui, ó. Foi daqui. Aqui que tiraram essa maravilha. Daqui a pouquinho vamos passar por ele. Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Que Deus nos ensine por meio da sua palavra e do seu espírito, em nome de Jesus. Amém. Amém. Um professor de seminário, há uns anos atrás, começou a aula, não fui eu li isso, e disse para os alunos: hoje eu vou começar a aula diferente. Eu vou colocar para vocês uma mensagem para vocês ouvirem, mais ou menos uns 30 minutos. Tá bom? Tá bom. O professor colocou lá no aparelho de som, no CD player, não sei o que era, e os alunos ouviram a mensagem. Quando terminou, ele perguntou: o que vocês acharam? E um aluno falou: olha, fazia tempo que eu não vi uma mensagem tão boa. O outro falou assim: eu também. O outro falou assim: eu achei maravilhosa essa mensagem. Uma sala de aula de seminário, teologia bíblica. O professor disse: então eu queria informar para vocês que vocês acabaram de ouvir uma mensagem de um pregador que nega que Jesus Cristo é Deus. E o professor deu aos alunos a seguinte lição: o problema não está no que ele falou, o problema está no que ele não falou.
É aquela teoria do relógio estragado. Sabe qual é a teoria do relógio estragado? Diz que está estragado. Quebrou a máquina do relógio, ou acabou a bateria, não tem pilha, fica paradinho aí. Toda hora que você olha para ele é 3 horas, 3 horas, 3 horas. Ele está sempre errado. Não. Em 2 momentos, ele está certo. Quando for 3 da tarde e quando for 3 horas da madrugada, ele está certo. O problema é que ele vai ficar parado só ali. O problema não é o que ele falou. O problema é o que ele não falou. João diz aqui: prove os espíritos. O verbo provar, o verbo grego dokimazo, e você tem muita coisa do que eu estou falando aí no seu boletim, como acontece toda semana, significa testar, significa examinar, significa verificar se uma coisa é genuína ou não, como metais, reconhecer como genuíno depois de um exame. No mundo antigo, no sistema bancário, não tinha dinheiro em chamado papel moeda, tinha apenas moeda e não o papel moeda. Então, derretia-se o metal, como vocês sabem, a gente já viu isso, já assistiu isso, documentários, filmes, um tipo de um caldeirãozinho, aí tinha lá as forminhas e derramava aquele metal, prata ou ouro, lá para fazer as moedinhas. E quando tirava, precisava de fazer aqueles acertos. Como é que você coloca lá? Alguns chamam de rebarbas, alguns chamam de arestas, ia ajuntando lá, tirando. Então, o valor da moeda estava na quantidade de prata e de ouro que tinha nela. Hoje é diferente. Hoje o que vale a moeda? O que está escrito: R$1, 50 centavos, 25 centavos, 10 centavos. Não é o que tem de prata e de ouro lá, que na verdade não é prata e ouro lá, mas no mundo antigo era. Então, tinha alguns homens que eram mais íntegros e que não aceitavam que circulasse dinheiro sem o peso genuíno, o peso correto. Não, espera aí, se isso aqui está dizendo que tem que ter tantas gramas de prata, então tem que ter tantas gramas de prata. Esses homens íntegros, corretos, eles eram chamados de dóquimos. Dóquimos, que significa literalmente aprovados, aprovados. É daqui que vem o verbo dokimazo. Prove os espíritos, vejam se eles são genuínos, vejam se eles são autênticos, verdadeiros, íntegros. Por quê? Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Pessoas mais simples, com menor discernimento, elas ficam facilmente impressionadas quando vê alguma manifestação de milagre ou de pregações muito eloquentes. Mas a recomendação do apóstolo aqui é: não deis crédito a qualquer espírito. O tempo presente do verbo indica que os leitores de João, eles estavam propensos a aceitar sem qualquer crítica, sem qualquer filtro, sem qualquer peneira, todo o ensino que fosse dado, principalmente quando tivesse uma demonstração assim: nossa, você viu a quantidade de conhecimento que ele tem? Quantas línguas que ele fala? Quantos autores que ele cita? Então o caminho para o engano estava preparado. Eles eram crédulos demais, que é o contrário de ser incrédulo, né? O incrédulo é o que não crê em nada, e o crédulo é o que crê em tudo, sem discernimento, sem filtro. Por isso que ele diz: prove os espíritos, não deem crédito a qualquer espírito, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Tem só 3 pontos básicos aqui.
Primeiro, por que provar os espíritos? Segundo, como provar os espíritos? E terceiro, tem 3 verdades importantíssimas nesse texto para nós aqui, nesta noite. Primeiro, por que provar os espíritos? Porque o sobrenatural nem sempre é divino. Como diz o ditado popular, nem tudo que reluz é ouro. Identificar o sobrenatural com o divino é um erro muito grosseiro e extremamente perigoso. Por quê? Porque o apóstolo Paulo afirmou em 2 Coríntios 11, 14, que o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. E eu duvido que alguém sem o discernimento do Espírito Santo vai dizer que por trás daquele anjo de luz, na verdade, é Satanás. Sem o discernimento de Espírito, ninguém faz isso. Pode ter 90 anos de vida cristã. Só ele para falar isso mesmo, só Paulo. O Senhor Jesus advertiu: cuidado com os falsos profetas que apresentam-se a vocês disfarçados de ovelhas, mas por dentro eles são lobos vorazes ou devoradores. Aliás, irmãos e irmãs, desde os dias do Antigo Testamento que o Senhor adverte sobre os falsos profetas, desde Deuteronômio capítulo 13, já se falava sobre isso na época de Moisés. Esse texto, você não precisa abrir, eu quero ler. Quando o profeta ou sonhador se levantar no meio de ti e te anunciar um sinal ou prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio de que te houver falado, e disser: vamos após outros deuses que não conheceste e sirvamo-nos, não ouvirás as palavras deste profeta ou sonhador, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova. Olha o prova aqui, para saber se amais o Senhor vosso Deus de todo o coração, alma. Andareis após o Senhor vosso Deus, e a Ele apenas temereis. Jeremias é um profeta que fala muito e adverte o povo sobre os falsos deuses também. Aqui, você tem esse texto aí, mas eu quero ler, capítulo 14 de Jeremias, versículo 14, ele diz assim: disse-me o Senhor, os profetas profetizam mentiras em meu nome. Nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei. Visão falsa, adivinhação, vaidade e o engano do seu íntimo são o que eles profetizam. Portanto, assim diz o Senhor acerca dos profetas que profetizando em meu nome, sem que eu os tenha mandado. Então, Jeremias está dizendo assim: cuidado, porque nem todo mundo que diz assim diz o Senhor, de fato está dando um recado que venha da parte do Senhor. Por que provar os espíritos? Porque muitos falsos profetas têm saído mundo afora. Segundo, como provar os espíritos? Interessante que, coincidentemente, eu encontrei no comentário de Stott, esse CCC, ele não colocou o CCC, mas ele colocou Crença Cristã Central. Coincide que nós estamos na Igreja Central. Qual é a crença cristã central? Resposta: quem é Jesus Cristo para você? Tem muitos anos que eu falo isso, porque eu aprendi isso estudando 1 João há muitos anos, num comentário de Stott. Maneira mais rápida e segura de você identificar a religião verdadeira da falsa: pergunte para ele quem é Jesus Cristo para você. Essa foi a pergunta de Jesus aos discípulos. Lembra Mateus capítulo 16? Escuta, quem as pessoas estão dizendo que eu sou? Uns acham que o Senhor é Jeremias, outros acham que é Elias, outros acham que é João Batista. Esses profetas que porventura tenham ressuscitado dentre os mortos, ele ressuscitou. Aí ele diz assim: e vocês, quem vocês dizem que eu sou? Jesus não estava tendo crise de identidade, ele estava querendo saber o que os seus discípulos pensavam dele. E essa é a crença cristã central. O pastor Ricardo Agreste, que tem tido um movimento interessante de liderança no Brasil, de plantação de igrejas, lá na igreja presbiteriana Chácara Primavera, em Campinas, São Paulo, trouxe uma maravilhosa mensagem num congresso da CEPAL, em Águas de Lindóia. E ele pregou nesse texto e disse para aquele grupo lá de mais de 1.200 pastores:
Ele diz: meus irmãos, nessa questão de plantação de igreja e de revitalização de igreja, os membros da nossa igreja estão fazendo essa confissão antes de entrar no hall de membros? Antes de serem batizados? Essa confissão de Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, porque foi essa que Jesus chancelou, aprovou. Bem-aventurado és, Simão, porque foi o meu Pai quem te revelou. Então, como provar os Espíritos? Qual é a crença cristã central? Não é o tempo que eu convivo com a igreja, mas é a confissão que eu faço de Jesus. Coloquei duas expressões aí: prove o mensageiro, mas também prove a mensagem. Prove a mensagem, mas também prove o mensageiro. Qual é o Espírito que está agindo nele? Mas tudo o que eu preciso para responder essa noite, nós temos aqui nesses 6 versículos maravilhosos. Está aqui, versículos 2 e 3. Como provar os Espíritos? Você tem aí na sua Bíblia e tem no boletim. 1 João 4,2. Nisto reconhecereis o Espírito de Deus. 2 pontos. Todo Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo Espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus, pelo contrário, este é o espírito do anticristo. Vamos entender melhor. Vamos lembrar. O que estava acontecendo? Aquele grupo de falsos profetas, de falsos mestres, gnósticos, docetas, que para eles é o seguinte: a matéria é má, o espírito é bom. Então esse Jesus que vocês pregam, dos dois, um. Se ele tinha carne, era um ser humano, então ele não podia ser Deus. E se ele fosse Deus, então ele não podia ter carne. Tá certo. Não, meus irmãos, não está certo não. Isso tem problema? Isso tem muito problema. Até enquanto essa semana, e um pouco hoje à tarde, quando estava relendo, eu falei assim, limitei aqui para não ir muito longe no tempo. Sabe por quê? Porque se eu não creio, conforme está aí, que Jesus tinha um corpo real, era um ser humano normal, não era o Cristo que entrou no Jesus, não, ele teve a sua encarnação no ventre de Maria. Quando o anjo anuncia, ela pergunta assim: como será isto que eu não tenho relação sexual com homem algum? E vem aquela resposta importantíssima de Lucas capítulo 1, versículo 35. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com sua sombra. Por isso o ente santo que em ti há de nascer será chamado Filho de Deus, da natureza de Deus. O anjo falou para José: não temas receber Maria, tua mulher, porquanto o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Essa é a crença básica, porque se eu não creio que Jesus tinha carne, então fecha a porta, apaga as luzes e vamos embora para casa. Aliás, o que a gente vai fazer aqui hoje? Tudo é falso, tudo é enganador. O que ele viveu, o que ele pregou, os exemplos, a vida. E isso é porque eu não cheguei ainda na cruz. Aliás, está aí no seu boletim. Tudo bem que é após a ressurreição, mas é até melhor que seja após. Quando ele aparece para os discípulos, eles estão assustados. Ele diz: olhem para as minhas mãos, olhem para os meus pés, sou eu mesmo, apalpai-me, toquem em mim, verifiquem. Por quê? Porque um espírito não tem carne nem ossos, quando vocês estão vendo o que eu tenho. Lucas 24, 39. A encarnação é muito importante. E eu quero dizer para vocês que Jesus continua com esse corpo da ressurreição e vai continuar com ele eternamente. Então é para ter carne. Tirou a carne, você tira a cruz. Você tirou a cruz, acabou. Então isso é importante. Por isso que João diz aqui, quer ver a prova central? Quer ver um teste infalível? Todo espírito pode ter eloquência, pode ter citações, pode ser poliglotas, pode ter escrito livros, pode ter
ganha o prêmio Nobel de Literatura, mas se ele nega que Jesus Cristo veio em carne, ele diz assim: não procede de Deus. Pelo contrário, o espírito que está agindo nele é anticristo, é contra Cristo. Que eu já falei para vocês no capítulo 2, e agora eu estou repetindo no capítulo 4, ele já está no mundo. O verdadeiro mestre, o verdadeiro profeta, confessa que Jesus Cristo veio ao mundo com um corpo humano real, normal, porque é assim que precisava ser. Deus não poderia ter morrido na cruz, mas o Verbo que se fez carne, sim. Simples. Esse é o teste infalível. Está aí. E, finalmente, tem 3 verdades importantíssimas para vocês que estão aí no seu boletim. E essas verdades eu simplesmente transcrevi do seu boletim. Desculpa, do seu texto bíblico. Primeiro, vocês são de Deus e têm vencido os falsos profetas. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas. Isso é muito importante. Tem a luta. Tem a luta. Eu vou falar, tão importante, sempre bom. Parabéns, Pablo, equipe de louvor. Eu não conseguiria escolher melhor os cânticos que vocês escolheram. Nosso general é Cristo. Nenhum inimigo nos resistirá. Por quê? Porque ele acabou de falar, vocês têm vencido. O tempo do verbo, o tempo perfeito, significa vocês venceram e continuam vencendo os falsos profetas. Não se deixem vencer por eles, vocês têm todas as ferramentas. Lembram? Algumas semanas atrás, ele diz, vocês possuem a unção. Vocês foram revestidos do Espírito Santo. Ele habita em vocês, então vocês têm vencido. Não deixe ele se enganar vocês, não precisa. Primeira afirmação importante: vocês são de Deus e têm vencido os falsos profetas. Segunda afirmação, que é o nosso cântico: maior é aquele que está em vocês do que aquele que está no mundo. Aquele que está em vocês, aquele que está em vós, é o Espírito de Cristo. Aquele que está em vocês é o Espírito Santo. Aquele que está em vocês é o Espírito da verdade. Então é por isso que a nossa vitória é possível. Não é por causa de nós, é porque aquele que está em nós é maior, bem maior. É isso. E é um espírito que permanece em você, não é um espírito que fica aqui quando termina o culto e você vai para a sua casa. Está com você amanhã no seu trabalho, está com você no seu colégio, está com você na cidade onde você mora. É muito lógico que o Espírito Santo seja aquele que nos ajude a vencer a luta contra as falsas doutrinas, porque ele foi enviado para morar em nós e para nos guiar em toda a verdade. João 16, 13. Sempre venceremos quando tivermos vivendo em obediência a Ele. Amém? Essa trilogia de João, que começa no capítulo 1, só termina no 5. Os 3, o tripé básico. 1, crê em Jesus Cristo. 2, amemos uns aos outros. 3, obedeçamos seus mandamentos. E terceiro, está aí: quem conhece a Deus, nos ouve. Quem não é de Deus, não nos ouve. Tem um ingrediente novo aqui. Primeiro, você olha o mensageiro. Segundo, você olha a mensagem. Agora, isso aqui eu não coloquei no boletim não, tá? Está só na minha cabeça aqui. Agora, você olha os ouvintes. Não entendi. Está aí, no versículo de número 6. Desculpa, versículo número 5. Eles procedem do mundo, por essa razão fala da parte do mundo, e o mundo os ouve. Nós colocamos isso aí para você no seu boletim, que a palavra mundo ocorre
3 vezes no versículo 5. O que isso nos ensina? Que o mundo reconhece os seus próprios profetas, dá ouvido à mensagem deles, porque eles procedem do mundo. Jesus falou para um grupo de pessoas: quem é de Deus, ouve as palavras de Deus, por isso que vocês não me ouvem, porque vocês não são de Deus. Jesus falou no capítulo 10 de João, no capítulo do bom pastor e das ovelhas: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, elas me seguem, eu as conheço. Agora é o teste dos ouvintes, está aí no seu boletim. O espírito da verdade e o espírito do erro são reconhecidos também ao se observar para quem essas pessoas estão entregando os seus ouvidos. Entregando os seus ouvidos. Me lembro uma vez, numa aula de teologia, um professor falando sobre um teólogo, uma expressão bem simples, falou assim: quem é que ele ouve? Não é toda vez, mas ao longo desses anos aí, encontrando pessoas, quando eu encontro um cantor, uma cantora evangélica, eu pergunto assim: quem é que você ouve além de você? Né? Quem é que você ouve além de você? Quem que você gosta de ouvir? Ou pergunta um escritor: quem é que você lê? Então aqui tem a prova dos ouvintes, porque ele diz: eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo, e o mundo os ouve. O mundo os ouve significa eles têm público, eles têm auditório, eles têm pessoas que vão ouvi-los. Não se iludam com isso. E aí ele conclui: nisto reconhecemos. Famosa expressão. João quer passar convicção para seus leitores, para suas ovelhas. Nisto reconhecemos, nisto podemos ter conhecimento. Ele usa o mesmo verbo do gnosticismo aqui. Podemos conhecer com segurança, podemos conhecer com clareza, podemos provar os espíritos com convicção. É possível não sermos enganados. O que o homem pensa e diz sobre Jesus Cristo leva-nos a perceber que espírito que está nele. Nós estamos falando sobre Jesus, nós estamos falando sobre igreja, nós estamos falando sobre religião, nós estamos falando sobre denominação, nós estamos falando sobre Jesus. No sermão profético em Mateus 24, Jesus falou assim: se levantarão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Mateus 24, 11. Enganarão a muitos, né, irmãos e irmãs? Mas não precisa ser você, não precisa ser eu, não precisa ser as pessoas da sua família. Prove os espíritos. Prove os espíritos. Não deis crédito a qualquer espírito. Prove o pregador. Prove a mensagem do pregador. Observe quem são os seus seguidores, quem são os seus ouvintes. O que uma pessoa pensa e diz sobre Jesus Cristo leva-nos a perceber que espírito que há neste homem. Quem é Jesus para você? Qual é o seu Cristo? O que você confessa sobre ele? Paulo fala em 2 Coríntios 11, alguns estão pregando um outro Jesus. Ah, é? Eu não sabia, eu pensava que tivesse só um. Não, existe só um, mas é que eles criaram outro, a imagem e semelhança deles, a cabeça deles. Essa semana alguém me mandou um videozinho sobre Jesus, um tipo de uma piadinha, e eu respondi: esse Jesus eu não conheço. Não, eu não conheço esse Jesus. Só tem um, mas o que ele está falando? Estão vendo aqui? E eu vou encerrar. Olha a questão capciosa. Vale sempre lembrar, né, irmãos e irmãs? O problema do falso. Não entendi. Não, qual é o problema do falso? É que ele é muito parecido com o verdadeiro. Olhando rapidamente, você consegue mesmo perceber a diferença entre uma nota de 50 ou 100 reais verdadeira e da falsa? Não consegue, não. Por isso que as pessoas conseguem passar uma nota para outra, porque são parecidas. Se não fosse parecida, gente, isso não conseguiria.
Então agora eu vou chegar no ponto. Eles não negam Jesus. Ah, interessante. Eles negam que Jesus veio em carne. Ah, não sei. Vencedores por Cristo cantou isso há muitos anos atrás. Não se preocupe que eu não vou cantar. Foi composta em 1973. Composta ou traduzida, não sei. Tem muitas músicas que foram traduzidas. Carlos Oswaldo traduziu muito isso daí com Jaime Kemp na década de 70. Muito embora um só Jesus exista, nem todos sabem vê-lo como é. Filósofo, poeta ou comunista, ou mesmo hippie já se disse até. Mas Jesus é bem mais importante quando se sabe de seu grande amor. E é preciso hoje que se cante: Jesus, Filho de Deus, Rei, Salvador. A música chama-se Nada Melhor. Que tal o grupo cantar, hein? Ou o grupo canta, eu faço um solo semana que vem, você que escolhe. Você ganhou. Eles não negam Jesus. Eles negam que ele era o Cristo encarnado. Trazendo para hoje, eles vão falar muita coisa. Tem gente que escreve livros sobre Jesus. Eu converso com pessoas assim. Quando você chega na cruz de Cristo, não, a cruz não, cruz. Deus não deixaria que o filho dele sofresse tanto assim. Ele não é possível. Não, esquece, risca essa parte do Evangelho. Mas isso não existe. Mas não, hein? Que em Goiânia está cheinho. Que tipo de Evangelho que está sendo anunciado? Quem é o seu Cristo? Quem é o seu Jesus? A gente vai inverter, tá, Pablo? Eu vou deixar o pastor Cavalcante fazer. Vamos orar agora. Essa palavra sobre o dia do CTCEB, a gente vai cantar e encerrar. Vamos orar? É importante, irmãos. É uma recomendação bíblica. Não dê crédito a qualquer espírito. Você viu que eu não citei nome de ninguém. Só porque não é da denominação? Só porque você discorda de algumas doutrinas dele? Não é isso que João está falando. Eles estão negando coisas que são essenciais sobre Jesus. Se ele não vem em carne, então não tem cruz. Se não tem cruz, não tem salvação. Ele não tinha sangue para derramar. Como é que o sangue vai nos purificar de todo pecado? Capítulo 1, versículos 5 e 6. Como é que o sangue vai nos justificar? Romanos capítulo 4. Como é que Hebreus vai escrever que pela sua carne, pelo seu sangue, ele nos abriu um novo e vivo caminho de acesso ao Pai? Ele não tinha carne para abrir esse novo e vivo caminho. É sério. Há muitas coisas que se nega sobre Jesus, que compromete toda a fé, para não dizer que compromete a salvação da alma. Quem é o seu Jesus? Senhor, que privilégio termos os olhos do coração iluminados para confessar que Jesus Cristo veio em carne, que Ele é o nosso Senhor, que Ele é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, que Ele morreu por nossos pecados e que Ele ressuscitou ao terceiro dia. Esse é o Jesus que eu creio, que eu prego, que nós cremos, que nós pregamos. A Ele seja a glória eternamente. Amém. Amém. Pastor Cavalcante. Meus irmãos e irmãs, boa noite em nome de Jesus. É só para dar um relatório e manifestação de gratidão a Deus pela vida da igreja, por aquilo que novamente, nestas últimas 2 semanas e mais especificamente nos últimos 4 dias, a igreja fez em favor do seminário
e em favor do lar cristão, ambos em Anápolis. Foi lançado um desafio para que esta igreja levantasse uma oferta para dar um presente coletivo ao seminário. Essa oferta foi levantada num total de R$ 1.644. As mulheres em ação tomaram a frente, foram na loja e compraram uma máquina de lavar Brastemp, 11 quilos, 0 quilômetro, e a igreja abençoou o dormitório feminino com essa máquina de lavar. Sobrou um pouco de dinheiro, aí nós compramos os produtos que se usa na máquina de lavar e levamos junto com a máquina de lavar. O lar cristão, para aqueles irmãos novos que não sabem do que se trata, tem décadas, que começou com o pai do Eduardo, um orfanato em Anápolis, e hoje esse orfanato se chama Lar Cristão. A igreja fez uma arrecadação belíssima, belíssima, arroz, achocolatado, leite, tudo foi em abundância. Para vocês visualizarem, o carro do Agamenon, que é uma caminhonete, foi lotada. O meu carro, na parte de trás, foi lotado. Aí chega o pastor Gilmar e a Jussara, e depois o Humberto, com mais coisas no porta-mala. Nós fotografamos, eu fiz um vídeo, mas a mídia, não é a mídia, a tecnologia que falhou, né? Não é a nossa mídia, mas não abriu de jeito nenhum. Então entregamos isso oficialmente, e a irmã Marlene e o Messias tomaram uma outra iniciativa, levantaram oferta em outras igrejas, que deu para comprar outra máquina Brastemp, 11 quilos, 0 quilômetro, e deu de presente para o dormitório masculino. Então o nosso seminário foi abençoado pela Igreja Central de maneira direta e indireta, e o lar cristão foi ricamente abençoado pela Igreja Central. Queremos ser abençoados? Todos queremos. Então sejamos abençoadores daqueles que Deus coloca no nosso caminho para que nós os sirvamos. E eu voltei com outro desafio, pastor Humberto. Conversando com os dois pastores do seminário, isso não é coisa imediata, mas depois eu vou fazer uma ampla campanha para nós abastecermos a biblioteca do seminário. No ano passado, os irmãos lembram, nós compramos muitos livros de teologia e estendemos ao seminário. E me parece que está com essa carência novamente. Não é de imediato, e no momento certo nós conversaremos sobre isto. Orar? Vamos então nos colocar de pé. Que Deus abençoe muito ricamente a igreja. Senhor nosso Deus, que a palavra desta noite se transforme em carne, em vida, em sentimento, em modo de pensar, de que Jesus Cristo é a nossa vida, e o que o Senhor requer de cada um de nós é que sejamos obedientes à sua palavra, é que amemos uns aos outros. Muito obrigado pela vida do seminário, do qual eu sou fruto, pastor João Joaquim, Pablo, pastor Humberto, Gilmar e centenas de outros jovens que estão nos campos missionários, são fruto do ensino daquela casa de profetas.
Abençoa a vida do pastor Tiago, novo reitor do seminário. Dá-lhe sabedoria, dá-lhe ousadia, Senhor. E abençoa, em nome de Jesus, o lar cristão, a vida daquelas crianças e daqueles jovens que dependem de que as igrejas os abençoe com mantimentos, com manutenção, como foi no dia de ontem. Muito obrigado por esse tempo na tua presença, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, Deus vos abençoe. Falando em pastor, nós vamos cantar. Falando em pastor Tiago, o reitor do seminário, ele vai pregar aqui dia 9 de junho, segundo domingo. Irmãos, de vez em quando tem sessão de achados e perdidos, né? Tem um perdidos aqui, é tão simples, mas eu vou falar. Nós temos pranchetas, acho que são 2 ou 3 com o nome da igreja, e a gente já procurou isso em algum lugar, já procurei pelas secretárias, pelos Reinaldo. Então, se de repente você sabe onde está isso, me avisa. Se não sabe, fique em paz, é tão simples, mas a gente pode ir lá na papelaria e comprar, mas se a gente tem aqui, não é nenhum problema não. Eu falo, né? Eu sempre vou falar sobre isso daí. Olha, por favor, seu nome lá atrás com o Flávio, tá bom? Para o dia da família. Jesus, te entronizamos, declaramos que és rei. Tu estás no meio de nós. Vem e toma o teu lugar de rei, de Senhor. Do início. Da família e não tiver condução para ir, liga para cá, mas tem que ser pelo menos amanhã, tá bom? A gente providencia carona. Vamos exaltar o Senhor. Obrigado a todos que estiveram conosco, obrigado pelos que nos acompanharam pela internet. Àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro que veio em carne,
e morreu pelos nossos pecados. A Ele seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus que traz paz e saúde, e o poder e a direção do Espírito Santo seja sobre a sua vida, a sua família, até o dia de Cristo. Amém. Cumprimente a pessoa que está ao seu lado, deseja a ela uma boa semana e diga para ela até o dia da família. Vamos lá para a porta.